Então, eu comecei agora com as redes sociais. Eu contratei uma empresa, né, de marketing, mas eu estou fazendo as aulas com vocês justamente para poder pedir o que eu quero para eles. Faz pouco tempo que eu comecei. E agora, os pacientes começaram a ligar no consultório. Só que eles ligam só querendo saber preço, cara, das coisas. E normalmente eu faço uma avaliação e eu cobro por essa avaliação. Aí como é que você faz? Você responde o valor ou não, responde só o valor da consulta? Muitos falam assim, mas tem que pagar a consulta, entendeu? Aí eu tô perdendo muito tempo respondendo esse tipo de coisa. Tá, então assim, primeiro ponto é o seguinte, sempre vai ter gente perguntando o preço. Então as redes sociais é como se fosse o telefone. No telefone também, não sei se acontece aí com você, mas aqui acontece, de pessoas que só agendam a consulta se querem saber o preço. Ah, mas quanto que é a manutenção? Mas quanto que é para tirar o dente? Aqui a gente não fala para ninguém, né? Então, o que eu recomendo, sempre vai ter pessoas que perguntam preço, isso é um ponto, quer seja nas redes sociais ou por qualquer canal que você abra aí. Eu não falo, só falo o preço da consulta, claro. E quando eu falo da consulta, o que é legal você ter? Você pode colocar a sua recepcionista para responder algumas perguntas, orientar bem direitinho e colocar um texto, um script curtinho ali, que eu até tenho, posso até compartilhar, mandar para você, se você quiser, Gabi, o que a gente responde. Falar o que a gente faz na consulta, para valorizar aquela consulta. E aí falar o preço da consulta, mas a gente não fala valor de nenhum procedimento. Agora, por que tem, e pelas redes sociais vem muito curioso, isso vem mesmo. É o curioso que quer saber quanto custa, né? Mas é importante entender que é como se fosse um funil. Você atinge muito mais pessoas pelas redes sociais, mas aí você vai afunilando o interesse até que poucas chegam no seu consultório. Então eu não sei que tipo de post essa agência está fazendo para você. Porque se for posts simplesmente chamando para uma consulta ou só falando o que você faz, você só vai atrair curiosos. Então, é por isso que é importante você estar junto com a agência para você direcionar, orientar, porque senão pode ser que eles façam só aqueles posts igual a todo mundo. Aqueles posts, venha cuidar do seu sorriso, ou volte ao dentista regularmente. Então eu indico muito mais, é o que a gente faz aqui, você dá uma informação relevante, com uma imagem pensada, o mais real possível do consultório, a imagem sua ou do seu consultório, ou você mexendo num aparelho. Isso chama muito mais atenção, sem chamar para uma consulta. Porque aquele curioso, ele só vai querer saber o preço. Mas quando ele começa a ver conteúdos seus interessantes para ele, que esclarecem uma dúvida, algum medo que ele tenha, algum problema que ele possa ter, aí quando ele pensar em procurar um dentista, ele vai procurar você. Então isso em relação ao tipo de publicação. Então assim, quanto mais real, eu costumo tomar muito cuidado em mostrar a imagem de paciente, porque aqui são clínicas grandes, então a gente pode ter algum problema aí com o uso de imagem, porque na realidade a gente não pode divulgar a imagem de paciente, mas você pode falar alguma coisa, fazer um vídeo ou uma foto. Não quero fazer vídeo. Imagem, a sua secretária tirar umas fotos, uma boa iluminação. Tudo é teste também, viu, Gabi? Agora, fundamental o que eu faço, quem entrar nas minhas páginas vai ver, que fazer um marketing de conteúdo. E não um marketing só chamando para consulta, um marketing direto. O marketing direto atinge só aqueles 6% do iceberg, não sei se você viu a aula do iceberg. E ali está todo mundo ali, as franquias estão lá em cima dessas pessoas, poucas pessoas que estão procurando dentista. Então eu
procuro atingir aquelas pessoas que não estão muito pensando em ir ao dentista, mas que vê um post meu e aí pensam, puxa, eu acho que eu preciso. E aí essas não são mais as curiosas. Os curiosos são aqueles 6% lá. Tá? Agora, é claro que você não vai ter um resultado no primeiro post, né? Muito difícil, só se tiver muita sorte, né? Primeiro, segundo, é um trabalho de teste. Em 15 dias foram 3 pacientes que fecharam. Não sei se isso é muito ou se isso é pouco. Em 15 dias? 3. Fecharam o tratamento clínico de orto. Que vieram das redes sociais? Das redes sociais. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Muito bom. Na verdade, veio uma menina, que daí a mãe já levou a irmã. E outro que fez consulta hoje, já foi para documentação. Então você já está começando a ter resultado. Tem gente que demora muito mais que isso. Investiu um pouco também, tá? Financeiramente. Sim, impulsionou um pouco ali. Exatamente, se você não fizer isso, ninguém vê. Agora, vai ter um monte de curioso? Vai. Por isso eu recomendo, você tem secretária, não tem? Tem sim. Ensina ela a alguns casos responder, porque tira um pouco de você. Tá. E você tem um texto também pra gente fazer, tipo um resgate dos pacientes antigos, cara? Como chamar esses pacientes de volta? A gente faz algumas estratégias, posso mandar para você. A gente usa bastante o WhatsApp hoje, né? Mas o que eu recomendo? Porque assim, cada um tem uma linguagem diferente. O que precisa, o que funciona é você manter o relacionamento. Então, os pacientes que forem terminando agora, você já pode organizar numa lista de transmissão, né, do WhatsApp, e a cada 15 dias, por exemplo, já que você está nas redes sociais, já está fazendo posts, você a cada 15 dias mandar alguma coisa para eles. A partir de agora, daqui para frente, você pode fazer isso, né? E aí você vai crescendo essa lista e isso ajuda muito a fidelizar. Mas é uma dificuldade grande trazer o paciente de volta, né? Você faz orto, o que mais que você faz, Gabi? Eu faço pediatria, faço orto, que é assim, digamos, o público-alvo, né? Orto e pediatria. Porque eu preciso trabalhar muito com ortopedia, né? Então, e eu atendo adulto também. E orto, vamos dizer assim. Só que eu tenho muitos adultos que, assim, continuam querendo fazer a clínica comigo, mas dentística, não faço mais pério, não faço prótese, não faço cirurgia, nem nada. Tá. Então, assim, um dos meios que eu uso, pode usar muitas estratégias aí para alcançar essas pessoas que já passaram com você, né? Mandar e-mail, mandar WhatsApp, E a mensagem, qual tem que ser a mensagem? Não simplesmente falar que já está na hora de retornar, né? Isso, na cabeça do paciente fica parecendo assim, ela só está entrando em contato comigo, nunca falou comigo aqui pelo WhatsApp, agora resolveu falar só para eu voltar no consultório e gastar com um novo tratamento. Muitos pacientes pensam isso e por isso, às vezes a mensagem não traz resultado, né? Então, uma mensagem do tipo, como a pessoa está, né? Se interessar, não, terminamos o tratamento já há um tanto tempo, eu gostaria de saber como é que você está e tal. Quanto mais individualizado, melhor. Então, pode fazer um teste assim, aí você inicia uma conversa e não simplesmente, eu já fiz isso no passado, de mandar uma mensagem assim, já faz 6 meses que você não vem, uma mensagem padrão para todo mundo e o resultado era muito baixo, né? Agora, quando você manda uma mensagem no sentido de se preocupar e você pode até chamar para um retorno, mas adicionando um conteúdo para ele, um porquê que é tão importante voltar a cada 6 meses, né? O que é que pode ser prevenido de acordo com o tratamento que ele fez com você. Então, dividir os pacientes de odontopediatria, você manda um tipo de mensagem. De clínico, manda um outro tipo, de orto, um outro tipo, para retorno, porque são motivos diferentes, né? E assim ele sente que aquela mensagem é para ele. O que a gente usa muito para os pacientes aqui são as redes sociais. Então, a gente investe bastante nas redes sociais. Porque dá para você pegar os seus cadastros do consultório
subir lá no gerenciador de anúncios do Facebook, a sua agência deve saber fazer isso, ou o e-mail dos pacientes ou o WhatsApp deles, e o Face e o Instagram encontram essas pessoas. Você investe pouco e o seu post chega nelas, né? Então você pode fazer, a gente chama de remarketing, que é atingir através das redes sociais os próprios pacientes, com o objetivo de fidelizar. Aí, nesse post, você pode ser mais direto, porque são pessoas que já te conhecem, né? Então você pode falar da importância de retornar, você pode até falar, olha, você que já foi meu paciente, você pode escrever isso num post. Você que já passou aqui pelo meu atendimento, tá? Eu quero te falar uma coisa muito importante. Aí você coloca um conteúdo, já está na hora de você voltar, eu estou te esperando aqui, alguma coisa nesse sentido, né? E você pode usar isso também pelo WhatsApp, claro, mas pode usar em diversos canais. E a gente, assim, tem que aparecer, tem que fazer teste, né? Tem certo, tem errado? Não tem, tem o que funciona. Então tem gente que fala, Carla, mas como é que eu faço um post? Por que não funcionou esse? Tudo é teste, mas é importante você entender, e tem uma aula dentro do curso muito boa, que eu falo dos 5 níveis de consciência do cliente, e ali você pega ideias para fazer posts, para atingir diversos tipos de público. Aquela pessoa que nunca te viu na vida, que se aparece para ela, não sabe nem que você é dentista, nada, até aquela pessoa que já foi seu paciente. Então, como é que você deve falar com cada uma delas? Porque é assim em todo lugar. Em qualquer marketing que você vai fazer, qualquer propaganda, tem pessoas de diversos níveis de consciência do que você faz, né? De quem você é. E é um aprendizado, mas você já está começando a ter os primeiros, tá entendendo um pouquinho como é que funciona, tá? E aí é continuar. Tem que ter a ver com a gente, né? E a gente tem que estar ligado no que está acontecendo. Por exemplo, hoje a gente entrou numa outra rede social aí, alguns já devem ter ouvido falar, chama TikTok. Não sei se alguém já ouviu falar disso. TikTok com K. TIKTOK, TikTok, que os jovens estão lá. Então, quem atende crianças, adolescentes, né, quem tem esse público-alvo, pode dar uma pesquisada, porque é uma rede social que está entrando muito jovem lá. E eles fazem lá vídeos engraçados, dublagens, dancinhas e tudo mais. Mas a gente pode entrar lá com conteúdos para essa galerinha, né? E isso é muito legal, eles vão crescer e vão se tornar os nossos pacientes, ou eles vão pedir para a mãe, de repente, ir naquela dentista que falou com ele, que o dente dele pode acontecer isso, você tem o dente torto, isso, enfim, né? Pode criar conteúdos ali, funciona mais ou menos como Instagram, tá? Chama TikTok, é só fazer um perfil lá, porque é uma rede social nova. E tudo que é novo tem uma distribuição muito maior, orgânica, né? Aquilo que eu falo muito de distribuição orgânica, sem você precisar pôr dinheiro ali para espalhar a sua mensagem, né? A sua publicação. Então é um pouquinho diferente a rede social, mas acho que vale dar uma olhada. Ah, Carla, mas é mais uma coisa? É o que está aparecendo, e rede social é assim mesmo. Hoje é o Instagram, amanhã não é mais, hoje é Facebook, amanhã não é mais, e assim vai, é rápido, né? A coisa é assim mesmo. Então diga pra mim qual é a sua dúvida, assim todo mundo escuta. Tá tendo convênios, né? 2 convênios, um da polícia e um dos funcionários da Uzi Minas. E os de convênio, principalmente do PSM, eu não sei se o Estado está pagando direito, então eles usam muito o convênio e eu fidelizo muito os pacientes de periodontia, porque eu sou periodontista mais, né? Então, assim, eu faço cirurgias, faço controle com eles e eles vêm direitinho. 3 em 3 meses eu estou chamando, eu faço controle, eu faço sondagem. E aí tem casos que você precisa de falar, agora não tem jeito de salvar o dente, nós vamos ter que fazer o implante. E quando, às vezes, eu passo o orçamento do implante, uma hora ou outra parece que o paciente procura só preço. Então, apesar de ele estar fidelizado no plano, né? Então, assim, não, eu conheço a dentista do plano, eu sei que ela é boa, mas aí vai procurar preço. Então, assim, será que tem alguma coisa que está fazendo errado? Tem alguma coisa que dá para melhorar, fazer uma coisa diferente?
Quem faz o implante é você? Sim. É você mesmo. É difícil, assim, a gente atende convênio aqui também, tá? Então, a gente sabe que o paciente de convênio, primeiro, ele já espera que o convênio cubra tudo, né? Ele gostaria de fazer tudo pelo convênio, sempre que tem algum procedimento que não é coberto, alguns ficam meio chateados, né? Não é assim? Fica um pouco indignados, não, porque eu vou ligar lá no meu convênio, isso é normal. Então, assim, mas é possível sim trazer o paciente de convênio para o particular. Não são todos que você vai conseguir, é o tal do funil, não adianta, né? Você vai oferecer para 50 e você vai fechar 2, 3, né? Isso é assim mesmo. Então, precisa ver qual é a taxa de conversão sua, isso é um dado importante. Para quantos pacientes de convênio eu ofereço alguma coisa particular e quantos fecham? Isso é um dado que você pode começar a notar. Uma outra coisa, sim, depende muito de como você faz a consulta também, né? Então, quando eu coloquei até por acaso, até imprimi aqui o roteiro da consulta que vende, não sei se você chegou a ver lá no curso. Ainda não. E aí esse aqui tá impresso, mas ele tá lá em PDF. Tá lá nos bônus. Um dos bônus está lá, o roteiro da consulta que vende. O que é isso aqui? São os 8 elementos que eu acredito baseado na minha experiência e em pesquisas também, que precisam estar numa consulta para você ter uma chance maior de fechar. É claro que não vai ser 100% de conversão, mas você vai aumentar isso. Então, o paciente que procura um preço diferente, então no implante, por exemplo, uma das coisas que você pode falar quando fizer uma consulta de implante é quais são os riscos que o paciente corre quando o profissional não toma os devidos cuidados na hora de fazer um implante. Então, muitas vezes a gente não fala isso na consulta, a gente só fala que ele precisa de implante, até explica como é e tudo mais, passa o valor para ele. Mas para ele pensar, puxa, será que eu vou na concorrência ou eu vou com a doutora Caterine que eu já conheço, eu já confio? Né? Que problema eu posso ter lá onde eu não conheço? Lá ou numa franquia ou numa clínica ou num dentista também que cobra mais barato? Né? Por que outro colega pode... Não, você não vai falar mal do colega, tá? Não, mas a gente sabe que existem riscos, assim como na ortodontia, na endo, quando o paciente faz com profissionais que não estão bem habilitados ou que não usam material de ótima qualidade. Porque no fundo todo mundo quer o melhor para si, isso é verdade. Então, assim, se o paciente deixa de fazer com você e faz num lugar mais barato, é importante entender quanto mais barato, isso é importante você pesquisar. Então, será que o que eu estou cobrando está muito fora do que os outros estão? Ou será que a diferença é de 100, 200 reais? Exatamente isso, 200 reais. Então, a diferença é pouca. Então, eu acredito que se você der uma melhorada boa, uma transformada aí na sua consulta, mostrar umas imagens, falar dos riscos que eu falei aqui agora, né? Dos benefícios, qual seria o seu diferencial em relação a outros, né? Considerando o implante ou qualquer outra área. Tá? Contando um caso de algum paciente, então a história conecta muito. Eu sempre falo, história é poderosa. Se você fala de um paciente na consulta que fez o implante e o que aconteceu, correu tudo bem, enfim, mas você deve já pensar numa história diferente aí que aconteceu, né? Ou de um paciente até que não queria fazer, acabou, que até procurou outro profissional, daí não gostou, aconteceu um problema lá e voltou com você. Aí você tem que montar a sua consulta, mas é muito importante ter esses elementos, tá? Entender quem decide. Às vezes você faz a consulta para a mulher, isso aconteceu aqui outro dia comigo, tá? Não pensa que essas coisas acontecem comigo, acontece, lógico. Tem gente que é preço mesmo, não tem o que... Você pode fazer tudo
e a pessoa vai lá e faz por R$200 a menos. Mas é importante você saber que fez tudo que podia, né? Outro dia chegou uma paciente aqui para fazer um aparelho para ronco, né? Que eu faço isso e está sendo um sucesso, e eu estou divulgando isso bastante, e nenhum dentista divulga, né? E aí ela veio, pagou, que ia fazer, toda empolgada, eu moldei a paciente, maravilha. Uma hora depois, ela ligou e falou lá, toda triste com a minha secretária, que tinha que cancelar o tratamento porque o marido não tinha deixado fazer, né? E o cartão era do marido. Então assim, ela queria, eu fiz a consulta com ela, mas quem decidia não era ela, né? E aí não tem nem conversa. Eu tentei, peguei o telefone, eu conversei com ela e tal, mas não é ela que decidia. Então esse é um dos pontos que a gente precisa entender na consulta. Será que é a pessoa que decide? Ou será que é o marido? Ou será que a esposa vai influenciar quando chega em casa, né? E aí o que fazer? Eu falo também no roteiro daí o que fazer, né? Como conversar. Agora, não é todo mundo que você vai fechar, mas quando a diferença de preço é pequena, aí é um alerta. Se fosse metade do preço lá no outro consultório, você até podia falar, puxa, né, realmente a diferença é muito grande, às vezes a pessoa não pode mesmo, não tem mesmo aquele valor, mas por R$200 de diferença, aí, e a gente sempre pode melhorar a consulta que a gente faz. Então busca aí uns elementos, hoje é fácil, a gente pega o celular e mostra ali, né, imagens, principalmente imagens do que você fez. O que é mais poderoso é você mostrar o que você fez. E não que às vezes a gente vê nas redes sociais, isso é uma dica para quem está nas redes sociais, não fica mostrando antes e depois, por exemplo, de artista. O artista que fez Botox, sei lá, Angelina Jolie, sei lá quem. Porque não foi você que tratou, foi você que fez, né? É muito mais poderoso você mostrar um paciente seu. A pessoa tem que autorizar, você pode tampar o olhinho dela e tal, assinar uma autorização, né? Ou você no seu celular, você pode mostrar seus pacientes, se não for divulgar nas redes sociais, você pode mostrar quem você quiser, isso a lei permite, não tem problema, mostrar rosto e tal. Então eu acho que mais elementos aí na sua consulta vão ajudar, mas nada é 100%, ainda vai ter aqueles pacientes que não vai, e o paciente de convênio ele vem muito assim, ele quer fazer tudo pelo convênio, mas esse do implante, no fim ele fez particular no outro, né? Foi, Então, talvez por ele seja um paciente já mais antigo, que eu tratei ele há uns 4 anos, talvez eu não tivesse elaborado tanto esses pontos positivos, né? Os benefícios que tem, por ele já sei, então posso ter deixado passar e falar, não, ele é meu paciente, vem aqui, ele sabe da importância, apesar de eu ser especialista em pele, sou implante, ele já sabe de tudo, mas não sabe, né? Não. A gente peca por isso. E aí já é um valor um pouco mais alto, né? Então o paciente costuma pensar um pouco mais. É diferente de você fechar, por exemplo, uma restauração estética, é diferente. Carla, primeiramente eu queria saber, porque eu tenho visto algumas perguntas e respostas no Telegram, mas eu não vejo, eu nunca usei, né, antes. E eu não acho um espaço para eu estar questionando alguma coisa. Tá, ali no canal você não consegue mesmo. Você vai, quando você entra no Telegram, acho que seu celular tá com a câmera aí, né? Tá. Depois você entra no Telegram, você vai ter o dentista referência ali, não o canal. Você vai ter um outro contato meu. Sim. É naquele outro contato que você manda a sua pergunta. Mas e aí depois ele vai pro... Aí ele chega até mim e eu é que copio e colo lá no canal e respondo. Entendeu? O canal não tem interação, é só de perguntas e respostas. Você pode ver que nenhum colega coloca, sou eu que coloco as perguntas lá. Então tudo bem, daí eu já passo pra lá. Isso. Uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte, há muitos professores assim, de marketing e tal, falam muito pra gente desistir de convênio. E eu não sei, ultimamente tem aumentado muito as pessoas que estão correndo atrás de convênio. Então hoje, eu, por exemplo, se eu desistir de convênio, que eu já cheguei a pensar nisso,
eu acho que meu consultório ia cair o rendimento assim, 50%. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. De onde você é, Marli? De Botucatu, interior de São Paulo. Botucatu. A minha opinião é a seguinte: eu atendo muito convênio. E eu também não posso ficar sem convênio. Mas é possível ganhar também atendendo convênio. Então, assim, eu nunca falo para ninguém pare de atender convênio. Eu não sei qual é a realidade do colega. Né? Aqui a gente tem 35% do nosso faturamento vem de convênio. Se eu cortar convênio, tem que fechar 2 clínicas. Né? Não posso também. O que eu faço é um trabalho aqui dentro com os colegas, com a equipe, para trazer o paciente do convênio para o particular e para atender o convênio com eficiência. Então, para você receber por uma restauração o que o convênio paga, que é pouco, tem que ter eficiência, ou seja, tem que ter velocidade, tem que ter uma auxiliar com você, senão você demora um pouco mais para fazer, não tem outro jeito. E tem que ter produtividade. O que é a produtividade? É fazer um tratamento em menos sessões possível. Então essa é uma luta aqui também, né, diária, que quando o dentista leva uma sessão a mais para terminar um tratamento, por exemplo, eu já não tenho lucro mais, vamos colocar assim. Já consome quase que totalmente o meu lucro daquele paciente de convênio. Então tem que ter produtividade e eficiência. O colega que trabalha sozinho atendendo convênio e ele tem que autorizar guia, por exemplo, pegar uma assinatura, realmente, se bobear, ele paga para atender. Isso é fato, se você colocar na ponta do lápis. Né? Mas o convênio é ruim? Eu não posso dizer que é, porque ele foi muito bom para mim, ele é até hoje. Traz pacientes, sem você precisar fazer muita propaganda. Agora, traz os pacientes de convênio. Aí você tem que ser boa dentro do seu consultório em fechar uma estética, em fechar um clareamento, em trazer para a ortodontia, por exemplo. Aqui os pacientes vão muito para ortodontia, para estética, para implante. Né? Na odontopediatria a gente tem um programa particular para as crianças que a gente criou. São crianças que vêm pelo convênio, mas a gente oferece coisas a mais. Anestesia computadorizada, por exemplo, a gente cobra particular. Né? Um verniz de flúor que o convênio não cobre. Tem todo um treinamento dos dentistas como oferecer isso. Né? Um script de como falar sobre isso. Né? Só que aí precisa ter todo esse trabalho. Né? Mas eu não posso, eu não sou a pessoa... Tem muita gente que fala aí até nas redes sociais, né? Livre-se dos convênios, faça esse curso e nunca mais atenda convênio. Eu não falo isso, você pode ver que eu não falo isso em nenhum lugar, porque eu atendo e eu acho que é uma escolha do dentista. Agora, você quer diminuir convênio e ter mais paciente particular, aí tem que realmente fazer um trabalho interno e um trabalho de divulgação. Né? É possível? Tem aluna, a Tati Quarezemin, talvez até você tenha visto o depoimento dela, ela atendia muito convênio. Hoje não atende mais, em um ano ela não atende mais convênio e multiplicou por 4 o faturamento dela, usando as estratégias do dentista referência. Então, é possível? Mas aí tem todo um trabalho que você precisa fazer. Mas dá para ganhar dinheiro mesmo atendendo convênio? Dá. Eu discordo aqui. Quando a gente vê o valor da tabela, né, que vê lá 25, 30 reais, né, uma restauração 35, dependendo do convênio, dá vontade de chorar, né? Só que se você pensar no volume, você tem que pensar no final do mês, né, no faturamento total. Porque se você fecha um clareamento, por exemplo, com esse paciente, você já ganhou, né? Então... Depende do que área que você faz. Então, essa era outra pergunta, né, da especialidade de entrada, né? Eu sou endodontista, faço muito a parte de estética, né, lente de contato, todo ano me atualizo nessa área, e habilitada em laser terapia. E aí eu fico em dúvida no que investir mais, né? Eu tento fazer propaganda das 3 coisas, na verdade, mas como você falou de ter uma especialidade, né,
que você comentou no curso, aí eu até questionei no módulo, mas no módulo eu não vi a resposta ainda. Tá, eu vou ver lá. Então, você faz endo pelo convênio? Faço. A endo pelo convênio já é mais complicada, né? É cruel. Eu já tentei ter uma profissional aqui que fizesse pelo convênio, mas não dava. A gente não conseguia ter lucro, porque você não consegue fazer num tempo menor, é uma área mais complicada pelo convênio. Mas aí você faz laser terapia, que é mais estética? Estética, isso. O que você gosta mais de fazer? Então é difícil, porque eu gosto das três coisas, né? Eu tô apaixonada pela laser terapia porque foi a última coisa que eu fiz, né? Que foi a habilitação. Mas a endodontia, na verdade, foi a minha primeira especialidade, então eu faço no sistema rotatório, faço rápido, né? O molar eu faço em 40 minutos, eu acho que o molar é rápido. É bom. Uhum. Então eu acho assim, pra mim no convênio até que o convênio tá pagando razoável, assim, um pouco mais da metade do valor que eu cobro particular. Então, não sei. Agora, a estética eu amo, né? Porque as pessoas ficam muito felizes, né? Na hora que você muda, né? Transforma um sorriso. Então, é difícil. São três áreas que não são complementares, né? Sim. Esse, na minha visão, é o problema de divulgar as três. Então, o que as pessoas buscam muito hoje é estética. Né? A laser terapia, das três especialidades, pensando nas três assim igualmente, o que eu acho mais complicado um pouco de divulgar, mas também tem gente que divulga e tem muito sucesso, é a endo, né? Porque a endo resolve um problema, porque sempre você precisa pensar que problema a minha especialidade resolve. Né? E esse problema é muito frequente para as pessoas, então a endo resolve um problema, a estética outro e a laser terapia outro. Então, que problema, por exemplo, a laser terapia resolve que nenhum dentista divulga? Isso é uma coisa que você pode começar a focar. Se você está apaixonada pela laser terapia, eu sei que resolve problemas, muitos problemas dos pacientes. Né? E eu vejo quase ninguém divulgando isso da maneira certa, dando a informação, explicando como é que os benefícios da laser terapia, até pós-cirúrgico, enfim, eu não tenho muita profundidade nisso, mas eu sei que é maravilhoso. Né? Então, eu acredito muito na especialidade de entrada, sim. Aqui a nossa é a odontopediatria em primeiro lugar e a ortodontia em segundo. Porque se eu focar na ortodontia aqui, eu tenho muito concorrente forte. Tem as franquias só de ortodontia aqui na região de Campinas. Então eu vou competir com elas. Né? E aí eu vou precisar investir muito mais para competir com elas. Na odontopediatria não. Ninguém investe muito. A gente vê uns postzinhos só de odontopediatra, ninguém investe muito. Então, é a minha especialidade de entrada. Agora, o que precisa pensar? O que você gosta mais de fazer? Né? Porque aí você vai atrair esses pacientes. Então, você quer fazer mais endo, divulga a endo, é a endo que você vai atrair. Daí você pode oferecer a estética, laser terapia e as outras especialidades também. É o que as pessoas buscam mais e o que você gosta mais de fazer. Acho que esses são os dois pontos. Né? E também a novidade. Quando você tem um ponto, você resolve um problema que ninguém resolve, aí é muito mais fácil você ter resultado. Eu posso dizer que eu me surpreendi com um vídeo que eu fiz sobre aparelho para ronco, né, que até comentei aqui com a Gabi. É um aparelho simples que eu aprendi a fazer e que traz resultado. Resolvi fazer um vídeo sobre isso, não é o nosso público-alvo, né, o adulto, e o adulto um pouquinho mais maduro. E aí investi, claro, fiz anúncio, Facebook, Instagram, mas muita gente perguntando, e daí volto lá na Gabi, muita gente perguntando o preço, muita gente querendo agendar e que não agendou, mas desses aí eu tive pacientes que vieram e fecharam. Né? E aí já ver você falando daquilo nas redes sociais é muito mais fácil fechar no consultório. Então a laser terapia eu vejo um pouco assim, que é uma novidade.
E é uma novidade que resolve problemas dos pacientes bem interessantes, que nada mais resolve, né? Então tem que... É uma escolha. Pode divulgar tudo? Pode, mas eu acho que as suas especialidades não se complementam. Então ficam informações assim separadas, né? Eu acho que isso pode ser um problema. Vai trazer menos resultado, eu acredito. Eu tenho observado assim, eu tenho investido um pouco, faz pouco tempo agora, né, em divulgação. Mas o que você falou de informação, vídeo, eu já tinha recusado aparecer a minha cara aqui para vocês, aqui na nossa reunião. Então, fazer um vídeo, eu já tentei fazer sozinha, não consigo, eu tremo, eu fico vermelha, me dá taquicardia, não consigo. Tá. E eu percebi que, assim, fazer a divulgação com informações escritas, as pessoas não leem, você passa informações importantíssimas, inclusive sobre a saúde geral, e as pessoas não leem. Então, eu estou discutindo com o publicitário qual seria a melhor forma de estar fazendo essa divulgação, porque parece que as pessoas querem ver foto. Eu coloco foto, assim, do trabalho, só no dia a dia, assim, tem muitas curtidas. Mas, assim, para a pessoa ler mesmo a respeito de um assunto é mais difícil. O vídeo eu acho bem interessante, mas é uma coisa que eu tenho bloqueio, assim, desde menina, eu não consigo fazer. Então, eu estou apanhando um pouco como divulgar isso melhor, né? Assim, a gente, se for pensar você, que tipo de texto você lê nas redes sociais? De vez em quando a gente para e lê. Às vezes a gente clica lá no Ver Mais, lá no Facebook, no Instagram, e daí a gente tem um texto grande, você para ler. O que faz prender a atenção é a maneira como a pessoa escreve, né? Que a gente chama de copy. Tem a copy, que é o script do vídeo, é uma copy, e tem o texto quando é um post escrito. Então eu falo lá dentro do curso, e tem lá também na área de bônus 101 headlines poderosas, que é a primeira frase que você pode usar no seu texto, no seu vídeo, na headline do vídeo, que é uma frase, eu sempre, vocês sabem, veem meus vídeos no Face, no Instagram, que eu sempre tenho uma frase em cima de mim, assim. Aquilo chama headline, é aquilo que chama atenção. Porque a pessoa tá passando lá no Face, por que quase ninguém lê? Porque é rápido, o dedo vai rápido e vai passando e pronto. O que chama atenção no primeiro momento? Ou são letras grandes de alguma coisa que interessa para ela, ou é uma imagem muito chamativa, uma imagem branco e preto, ou uma imagem sua no consultório, né? Então é a primeira coisa que chama atenção. E lá no curso eu já coloquei há umas semanas atrás o curso Publicações Poderosas, que fala o que precisa ter numa publicação para chamar a atenção da pessoa, para reter ela ali, para fazer ler. E aí o texto é muito importante. Então só que quando você coloca um conteúdo lá, isso é interessante, tem a aula, o valor da informação, não lembro que módulo que é, o valor da informação, tá lá dentro do método. Que quanto vale uma informação? A pessoa só vai parar para ler um texto seu, ela só vai parar para ver um vídeo seu, se ela entender que aquilo vai acrescentar alguma coisa para a vida dela. Senão ela não vai parar, não vai gastar o tempo dela. E assim é com você também. Observa o que você fizer, tempo ninguém tem sobrando. Então, se não for uma informação muito legal, diferente, algo novo, ou que pelo menos seja escrito de uma forma que prenda a atenção dela, ela não vai ficar. Então você pode pôr a foto que quiser, escrever um assunto muito legal, mas a forma que você escreve é importante, né? Então, por exemplo, conteúdos que você falou de saúde geral, de retornos ao dentista periódicos, importância de prevenção, né, de doenças bucais, são assuntos que, se a pessoa buscar lá no Google, ela tem um monte de site que fala a mesma coisa. Você pode até falar desse assunto, mas tem que ser com um enfoque interessante para ela.
senão ela não vai parar, ela começa a ler, depois ela não lê mais. E se a gente pensar, com a gente é assim também. Você está trabalhando com uma agência? É um publicitário. Um publicitário. Tá fazendo, mas ele não é da área da odontologia, né? Então eu tenho que... É mais de marketing mesmo. E quem é que faz os textos? Geralmente ele faz e eu acrescento ou tiro alguma coisa. Então ele não seja. Ele deve buscar alguma coisa no Google, né? Pronta. Então é interessante você ter um olhar crítico para entender, será que isso é novo para quem está lendo? Será que é novo? Às vezes sou eu aqui que faço as publicações, mas a Cíntia também faz. Principalmente da Dental Kids, das clínicas, ela que tem feito, tenho deixado agora ela escrever mais e daí eu só revisar. Porque é uma coisa muito sua, é a sua linguagem, é a sua comunicação. E aí tem que ter esse olhar de alguma coisa nova. A informação pode ser batida, mas a forma como você passa isso através do texto pode ser diferente e daí atrair a atenção das pessoas, né? Por isso que é sempre interessante pensar bem no assunto. Tem gente que faz posts, faz publicações, eu vou colocar ali sobre escovar dente e prevenir cárie. Isso aí todo mundo sabe. Às vezes usa até uma headline. Eu já vi colegas, escove os dentes 4 vezes ao dia. Quem que não sabe? Pode até não fazer. Né? Mas sabe, não tem nada de novo. A pessoa não vai parar o tempo dela para ler aquilo. Então, não precisa fazer vídeo se não quiser, tá tudo bem, né? Mas qualquer que seja o jeito de passar a informação, e funciona isso pra gente também. Então, o jeito que você se comporta nas redes sociais, o seu paciente também se comporta lá. Tá? Então, veja o jeito de escrever. Então, agora que a gente está conversando aqui, quando ele mandar um texto para você, tenha um pouco esse olhar. Eu acho que já vai ajudar. E tem aulas dentro do curso que falam muito sobre isso, sobre tipo de publicações, né? Até aí você conversa já num outro nível com ele, né? Eu não sei se ele sabe fazer anúncio, impulsionar as publicações, ele sabe? Porque isso é importante também, senão ninguém vê. Né? Você faz sua, gasta, paga ele lá. E aí faz um texto bem legal, só que ninguém vê, você não está mostrando para ninguém. Né? Você está no Face e no Instagram? Sim, sim. E é importante entender onde o seu público está também. Se está no Face, se está no Instagram mais. Porque aí mais no Face. Se você tiver certeza que é mais no Face, aí investe só no Face. Tem uma cidade aqui próxima de Botucatu, fica próxima, assim, 60 quilômetros daqui. E ela tem poucos dentistas e tem uma empresa muito grande que fechou um convênio que eu sou conveniada. E lá não tem dentista que tem esse convênio. Então, essa empresa tem 1.000 funcionários, fora os dependentes. Mais ou menos essa faixa aí. E eu pensei em montar um consultório lá. O problema é assim, que eu não tenho tempo para estar lá, né? Eu nunca, assim, eu tenho esses 2 consultórios, eu tenho 2 consultórios, um aqui em Botucatu e um em Pardinho, que fica a 30 quilômetros daqui, uma cidade de 7.000 habitantes. E assim, eu pago aluguel dos dois espaços, né? E aí eu pensei em montar mais um lá, mas aí eu tenho um pouco de medo, porque assim, seria mais uma despesa. Eu precisaria de um colega que ficasse mais presente lá, porque de repente eu teria um dia para estar indo lá por semana, para dividir já com esses 2, que a clientela, graças a Deus, é grande. Assim, eu tenho trabalhado muito, 12, 13 horas por dia, porque na verdade sou só eu nos 2 consultórios. Quando tem especialidade para implante, aí eu chamo a implantodontista. Quando tem para ortodontia, a ortodontista vem uma vez por mês no consultório. E no mais, o restante sou sempre eu. Então eu tenho um pouco de medo de estar investindo em mais um consultório, mas hoje mesmo eu passei por lá, vim correndo aqui para poder pegar a aula ao vivo. Eu fui para Bauru e toda vez que eu passo lá, monto ou não monto mais um consultório.
Você que tem mais de um consultório, como que você administra isso? O que você sugere? O que você fala disso? É importante ter uma pessoa de confiança lá, né? Aqui, como que a gente trabalha? A Gabi conhece, sou eu e meu marido, né? Eu sou dentista e hoje eu atendo bem menos, atendo um dia por semana só, mas não foi sempre assim. E ele não é dentista, fica na parte administrativa. Eu, sendo bem sincera com você, se você não tiver uma pessoa boa, não precisa ser um dentista exatamente, pode ser uma pessoa da sua equipe, uma funcionária de confiança, alguém que realmente veste a camisa e sua na camisa, é difícil dar certo, porque precisa ter, não precisa ser o olho do dono, né? Eu acho que isso, mas no começo sempre precisa. E se você está envolvida nos dois consultórios de uma maneira muito intensa, se você consegue uma vez por semana lá, nessa outra clínica, até que tudo bem, mas precisa realmente ou ter um colega bom ali junto, né? Claro que para atender a gente sempre precisa ter bons dentistas, mas é um desafio muito grande, né? Quando o colega começa a crescer e aí ter mais cadeiras e mais colegas trabalhando junto, o desafio começa a ser cada vez maior, porque ele nunca vai fechar tratamento como você fecha, né? A clínica não é dele, é sua, então é muito diferente o jeito que a gente atende e o jeito que os colegas atendem. E assim, 95% dos casos. Às vezes a gente acha um ou outro que realmente faz a coisa acontecer. Mas seria um desafio grande para você. É impossível funcionar bem? Claro que não. E se tiver paciente, assim, demanda, isso é ótimo, né? Porque mesmo que dê umas escorregadas no meio ali, talvez não falte paciente, né? Agora, precisa de uma pessoa lá. Isso, assim, hoje a gente tem 4 clínicas e agora estamos com um projeto de expandir bastante, mas porque a gente formou durante esses anos todos uma equipe forte. Então a gente sabe que se abrir uma clínica e tiver uma funcionária boa ali que entende tudo como tem que ser, aí vai rodar bem. Tem treinamentos, enfim, a gente já tem toda uma estrutura. Mas você falando assim, me dá até vontade de montar uma clínica lá onde você está falando. Vamos montar, eu faço a minha área, você faz a sua lá. Então. É uma cidade legal, porque eu pesquisei no PROSP, sabe? No curso de dentista, tudo. E aí eu fiquei bem com vontade, né? Andei pesquisando até lugar para alugar e tudo, parece que o aluguel é em conta. Então. Eu só fiquei pensando assim, eu queria pelo menos um profissional da área para estar junto comigo, né? Quer dizer, vamos ter sucesso juntos ou vamos, né? Sim, é o ideal, né? Seria o ideal se associar a alguém, a algum dentista, mas tudo é teste, né? Tudo é uma experiência, pode funcionar, pode não funcionar. Qual é o maior problema, geralmente, que eu vejo, faço pesquisa e tudo mais, converso com os colegas? Qual é o maior desafio da maioria dos dentistas? É atrair paciente para o consultório. Se você já tem esse primeiro passo quase que resolvido com esse convênio que teria com a empresa, aí isso já facilita um pouco o início, né? Já tem gente. Aí vem os passos seguintes: treinamento, um dentista bom, que atenda bem, equipe, né? Aí precisa de uma funcionária muito da sua confiança, que te traga tudo o que acontece lá, os problemas, os elogios, as coisas boas e ruins, porque aí você não vai estar lá, né? Você vai estar lá menos. A gente tem uma experiência aqui com a clínica de Hortolândia, por exemplo, que funciona muito bem sozinha. Se a gente ficar um mês fora, não aparecer lá, não falar com as funcionárias, não tem problema. Uma cidadezinha menor, né? A cidade menor é mais fácil e as coisas andam bem, porque a gente tem uma equipe de funcionárias muito boa lá. Não é nem por causa, os dentistas também são muito bons, mas as funcionárias seguram ali a barra do dia a dia. Tá. Essa ortodontista que faz ortodontia para mim, tanto em Botucatu como em Pardinho, ela topa fazer lá.
mas seria uma vez por mês, né? E eu uma vez por semana, quer dizer, vão ficar aí 4 dias sem nenhum dentista nesse consultório. Essa é a minha preocupação. Não, mas eu acho que esse não é o maior problema. O dentista você consegue. Põe um anúncio na associação, enfim. Eu acho que isso você consegue. Na verdade, você precisa de uma pessoa que queira te ajudar a administrar lá. Não só atender. Então, a ortodontista que vai uma vez por mês, ela só tá falando em atendimento. E você precisa de alguém para a gestão da clínica. Né? Por isso que pode ser uma funcionária e pode ser um dentista que venha a ser talvez seu sócio, alguma coisa assim, mas que daí te ajude a administrar a coisa, né? Números, crescimento, controles, atrás de colegas para trabalhar lá, funcionário, porque essa é a maior dificuldade. Eu acho que dentista tem bastante. Mas e aí como que pagaria esse dentista? Isso que porque assim, geralmente aqui que nem a ortodontista, ela dá 30%. E nesse consultório que eu abriria agora, que esse dentista ficaria mais, aí eu daria todo o meu material e ele teria uma porcentagem, ou ele me paga uma porcentagem lá no material dele. O que você acha? Porque aí montaria um equipo só, né? Já que eu usaria só um dia. Sim, a forma de pagamento tem que ver como é que paga na região, né? Se você arrumar um sócio, aí você não vai pagar o sócio. Aí sócio é sócio. Cada um só tira dinheiro lá depois que começar a sobrar, né? Depois que começar a ter lucro. Aí é diferente a relação. Agora, se é a ortodontista que vai trabalhar lá ou de uma outra área, por exemplo, aqui na região tem clínica que só paga por hora, um valor fixo. Tem clínica ou consultório que paga por porcentagem, né? 30%, 25%. Tem consultórios menores que é 50% e o dentista leva o material. Tem que ver qual é a sua realidade, eu não sei. Né? Aqui na região geralmente é porcentagem. Porcentagem. E aí tem que cuidar com a porcentagem, porque quem paga os impostos é você. Então, precisa pôr na ponta do lápis. Eu já vi colegas que pagavam acho que 70% para o dentista. Mas ele leva o material. Falo, gente, mas cadê o lucro? Não dá para ter lucro pagando 70%. Você tem funcionários, tem aluguel, todos os impostos, os riscos são seus. Porque está tudo acontecendo dentro do seu consultório. É você que capta paciente, que faz todo o marketing, né? Então, precisa ver o que é a minha visão, né? Que a gente considera aqui. Como é que pagam na região e quanto você pode pagar. E se o profissional é bom mesmo. Isso é uma coisa que tem um profissional que já é especialista, que ganha mais. É assim que a gente trabalha aqui. Aquele que tem poucos anos de formado, que tem menos experiência, até a gente ver se ele é bom mesmo ou não, a gente oferece menos para começar e para começar a mostrar resultado aqui na clínica. Né? Então, isso é sempre um problema, a forma de pagamento, enfim. Né? E eu não tenho uma conta. Né? Aí você tem que fazer a sua, mas cuidado com... E o dentista que vai trabalhar na sua clínica, ele sempre vai querer ganhar mais. Ele sempre vai achar que você paga pouco para ele. Se ele estiver feliz achando que está ganhando bem, é porque você está pagando muito para ele. Porque o risco é todo seu. Mesmo que a gente sabe, uma cirurgia, pode acontecer um problema, tal, tá dentro do seu consultório. Você é responsável técnica ali. Então, um bom dia para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.